câmeras, né, são dispositivos essenciais aí, né, para os sistemas CFTV. A gente falou antes, né, que o nível de qualidade, né, vai depender de todos os componentes, né, a câmera é um dos principais, eventualmente com a lente, com os processadores. Quer dizer que a câmera que define o resto, é isso? Ou... A parte dela, né? Então, parte dela da definição. Que a gente tem a lente a gente viu que a cena, quem determina é a lente. Então o que ela vai captar, a distância, campo de visão, profundidade de campo, que define a lente, toda a parte ótica. Mas já a qualidade dessa visualização, pontos, pixels, né? Qualidade, pontos úteis dessa imagem, quem define é a câmera. Então, é importantíssimo aí que a qualidade da câmera esteja de acordo, né, com aquilo que a gente precisa de informação, número de pontos úteis de imagem que a gente precisa. Então, o objetivo dela é converter a luz refletida refratada pela lente, né, sobre o sensor e produzir aí uma região de foco sobre o sensor, né, aproveitando os recursos, né, e a reflexão da imagem a partir da lente. Bom, então essa luz é direcionada para um sensor de imagem e a partir daí ele mapeia, faz a leitura, né, o sensor faz a leitura de cada ponto, gerando um sinal elétrico, né, equivalente àquele sinal analógico, aquele sinal de variação de luz. Esse sinal elétrico posteriormente é processado, né, e ajustado para ser transmitido à distância. Estudando aí dependendo do sistema de transmissão, do meio de transmissão, né, distâncias longas, né, para visualização remota. Bom, então os blocos básicos aqui de uma câmera para CFTV, nós temos ali a unidade ótica, né, unidade ótica e mecânica, onde tem a interface com a lente e a captura da imagem refletida, pela cena. Depois temos o sensor de imagem, a placa do sensor de imagem que faz a conversão, né, dessa energia luminosa em energia elétrica. Por último, o processamento de vídeo, que vai fazer a análise, processamento, geração de sincronismo e verificação de demais componentes para operação em conjunto com as demais câmeras do sistema. Ali a gente tem a fonte de alimentação e a saída de vídeo. Normalmente a saída de vídeo mais utilizada é o BNC, o conector BNC, que é o blindado, o conector blindado tipo baioneta, também é muito interessante, sem termos de aplicação. E a alimentação da câmera. Então aqui um exemplo de matriz, né, de leitura de pontos. Então, ponto 1 ou pixel 1, registra, pixel 2, registra, pixel 3, registra, e assim por diante. O gestor da linha passa para a próxima. Linha limpa, segunda, linha limpa, né? Então, meu ponto registra, meu ponto registra, meu ponto registra e passa adiante. Então, faz a leitura, né, e armazena nos registradores de deslocamento. Uma vez que todos os registradores de deslocamento vertical foram preenchidos com a cena, né, ele faz os registradores de deslocamento horizontal, gerando esse quadro para o sistema, gerando na saída da câmera, né, esse quadro de imagem relativa. Então aqui a gente tem alguns outros parâmetros de câmeras, tipo de sistema: colorido, day night, preto e branco, low light, tipo de análise de cor, tipo de sensor e formato, a gente vai ver cada um desses aqui: resposta, sensibilidade, resolução, montante, íris automática, como a gente viu nas câmeras, né? Características elétricas de alimentação, condições de instalação, desempenho e critérios de qualidade. E por último, o sinal de vídeo. Bom, então o PB, o preto e branco, como a gente falou antes, até os anos 80 era exclusivo para CFTV, só existiam sistemas preto e branco. Depois, nos anos 90, surgiram as sistemas coloridas, que melhoraram muito na capacidade de identificação e atenção dos operadores sobre o sistema.
né? Eles fornecem então, uma definição mais alta e uma observação mais facilitada. Diferentemente das câmeras preto e branco que limitam muito a visualização. Eles, além disso, né, eles têm um custo-benefício melhor, né, em termos de custo, o benefício dá uma resposta muito melhor. E atualmente as câmeras totalmente PD já saíram no mercado, já não se acham muito pouco no mercado. Atualmente para nós temos o uso de câmeras day night, que se adaptam às duas situações, né, no modo diurno, trabalhando no colorido, ou modo noturno, trabalhando no modo preto e branco. E depois temos as câmeras low light também, que trabalham aí com cor, né, mesmo com baixíssimas iluminações. Então, locais onde a gente precisa ter uma identificação específica de cor, né, a imagem preto e branco não resolve. Bom, depois temos os tipos de sensores básicos. O sensor CCD, que é Charge Coupled Device, o dispositivo de carga acumulada, o dispositivo de carga acoplada. Então é um dispositivo que faz a leitura dos pontos de imagem, a matriz de pontos de imagem. A gente passou de manhã aquela plaquinha, né? Então esse é uma plaquinha de CCD. Tá? Temos outro tipo de sensor, que é o CMOS, vou passar para vocês aqui também. Ele tem alguns cilindros, alguns sensores de imagem. Então esse que está separado aqui do lado da plaquinha, ele é um sensor CMOS. Sony. Também esse pelo de qual som. Bom, então o CCD, né, é uma tecnologia exclusiva, aí, poucos fabricantes possuem, Sony é um deles. Até um detalhe interessante que muitos fabricantes de outras câmeras, de terceiros, né, eles muitas vezes fazem marketing em cima do CCD. Então usam, minha câmera Sony, 1/3 CCD. Não, a câmera não é Sony, o sensor de imagem que é Sony. Importante, digamos assim, É, um dos principais componentes ali da câmera. existem poucos, então, fabricantes de CCD. Isso, pouquíssimo. Câmeras, muito, não é? Então, daí temos algumas linhas aí, ó. CCD, o Sony, Sharp, o SEC, que é o outro que está ali. Então, esse SEC é uma terceira linha. Aí é uma qualidade mais baixa, um custo mais baixo, né? Mas a resposta é bem inferior. Né? Mas é um CCD. É um CCD também. Mas hoje, assim, a microcâmera, tá? O que utiliza o CMOS? Tem vários tipos ali. Tem desde CMOS, CCD, programas de CCD Sony. Em geral CCD, mas tem algumas da IP, algumas com CMOS. Aí, CMOS megapixel. Megapixel ou CMOS de melhor qualidade. E tem algumas microcâmeras que usam CMOS de baixa qualidade. Tá, mas quando você a característica, o fabricante sempre fala, tem certo preço. Principalmente para uso interno, ele tem utilizado cada vez mais o CMOS em câmeras IP. Obviamente essas câmeras que tem no seu CCD são mais caras. Existe o CCD megapixel? Existe alguns em torno de 1 megapixel mais ou menos, no formato CCD. Mas não. Nossa, até a tecnologia que a gente tem agora para IP, um dia de câmeras IP megapixel, praticamente todos vão ter então com CMOS aqui. Isso. Eu também isso. Como é que você, esse da plaquinha aqui é um CCD, certo? Isso. Isso não foi o CMOS. Desculpa, ao contrário. Na plaquinha é um CMOS e os outros são CCD. Isso se diferencia alguma coisa?
dessa forma ou não? Sim, porque esse CD, tá? Não é circuito integrado. E esse aqui é o CMOS. São 300. Esse aqui não calcula mais bem. E quando a gente tem terminais de outros lados, né? Depende. A gente tem que ver as características, né? Em termos de... Ele é superior o quê? Em termos de sensibilidade, normalmente. Né? Então ele é muito mais sensível aqui em compensação que você gosta. Esse megapixels como normal. Ou seja, onde escureceu, você bota no está ficando mais, isso também não está ficando. Em resolução, o CMOS ganha, eventualmente, né? Principalmente megapixel. Mas existe também esse CMOS de baixa resolução. O pessoal usa para webcam, para câmeras mais simples, né? Usa o sensor CMOS. A gente tem uma aplicação de ONU. Não, o CMOS Mas é mais indicado. se comporta bem. Talvez não seja mais indicado porque ele não vai ter a variação em condições assim, tão grande, tão boa quanto precisa dele. De digital, então usa CMOS e megapixels. Isso. Está em 10 megapixels. Megapixel você mostra. Bem isso aí para câmeras de alta resolução, né? A gente usa o CMOS. Então a tecnologia mais prática, né, de ser feito projeto é a relação do tamanho do sensor de imagem, né? Então é a dimensão física. Né? Então quanto menor o sensor, menos silício ele usa, né? menos área de componente ele usa. Aí eventualmente ele é mais barato para produzir. Né? Só que a dimensão do CCD não significa necessariamente se ele é melhor ou pior. O de 1/3, o de 1/4 não é necessariamente melhor que o de 1/3. Nem o contrário. O que vai interessar, na verdade, em relação ao sensor de imagem é o número de pixels efetivo. Então a gente vê, isso é uma especificação que vem no datasheet do sensor de imagem, né? Vai indicar quantos pontos ele é capaz de ler. Então, não importa se ele é 1/3, 1/4 ou de outra dimensão. Uma pergunta agora, na verdade, em relação ao sensor. No caso, a capacidade de quadros por segundo da estação dele, ela vai até os 30, que é o tempo real, ou ele é superior a isso? Ou isso depende da eletrônica que tem dentro da câmera? Depende do sensor e da câmera. Na verdade, o sensor tem uma margem maior ali, ele aceita um pouco mais, tem uma capacidade maior, mas não muito, né, que ele não foi feito para isso. Para ter aqueles sensores de câmeras especiais, ele é um outro tipo de sensor daí, especializado para ter uma maior velocidade. Isso. O máximo que a gente usa para CFD é 30 frames. O novo, né? Isso. Daí o que tem além em relação ao sensor de imagem, né, é a alteração da velocidade de leitura, que é a íris eletrônica, na verdade. Mas só que daí não é questão de que ele vai ler mais quadros, ele lê menos tempo daí, ele expõe a cada pixel menos tempo. A gente já vai ver isso aqui também. Seria aqui, ó, a íris eletrônica. Então, ao invés dele ter uma função de uma leitura ali, que o normal seria 1/60, né, o tempo de exposição, que é 60 campos, né, dois campos formam um quadro, então ele faz a leitura de 60 campos por segundo. Isso. Exatamente, esse é o tempo de leitura normal dele, 1/60, que dá 16 milissegundos aproximadamente. A partir daí, ele existe a função, né, em algumas câmeras que ele faz um tempo menor. Então, ao invés de ele ler 16 milissegundos, ele lê 1/100, 1/1000, 1/10.000. Daí, ou seja, o sensor fica menos tempo lendo a informação de luz. Quando ele não dá tempo de saturar. Por exemplo, se tem muita luz, né, ele não chega a saturar.
O que acontece, por exemplo, se a gente ficar muito tempo com os olhos abertos na praia, por exemplo. Então, tem muita luz, começa a forçar os olhos, né? Machucar os olhos porque está saturando a iluminação. Isso aí, no caso, seria útil para a questão de lente, tem alto-íris para ela se adequar mais rápido à qualidade ou não? Não, normalmente assim, quando tem a lente alto-íris, a gente desabilita a íris eletrônica. Daí, se é uma lente com íris fixa ou manual, daí sim a gente usa a íris eletrônica. Se a gente usar os dois, a gente corre o risco de escurecer demais a imagem. Vão estar a íris eletrônica e a íris óptica atuando ao mesmo tempo. Porque tem o tempo da íris, dá para ver nitidamente entre uma câmera e outra, alguns modelos que ela demora mais para se adaptar à imagem, no caso. Isso. Está dentro de uma sala, tu abre a porta, tem umas que já altera e foca e deu. Então se dá aquele clarão, ela se perde, depois que ela vem puxando o foco de novo aí, ela se ajuda. Isso. Mas isso não tem nada a ver com isso aí, isso tem a ver com o tempo de resposta da íris. Exatamente, ela analisar o sinal de vídeo e mandar o pulso ali para fechar a íris. Né? Essa função aí é esse, não. Isso. Daí, normalmente as câmeras profissionais possuem. As câmeras mais simples, microcâmeras, minicâmeras não possuem. Aí outra. É. Aí depende, para uso interno, para uso externo. É vantajoso. Se tiver essa função, é vantajoso principalmente com lentes que não sejam alto-íris. Né? Mas eu posso, quando acaba essa função, eu posso habilitar ou desabilitar. Isso. Existem algumas microcâmeras que possuem essa função, mas já vem habilitada de fábrica. Ela não tem como desabilitar. Controle de ISO automático, a gente tem que verificar se a câmera... Atualmente todas as câmeras profissionais aceitam os dois tipos de lente. Né? Algumas câmeras mais antigas só aceitavam a lente tipo vídeo, né? Não aceitavam a lente tipo DC. Alimentação elétrica. Né? A maioria das câmeras, né, trabalha ou com 12 volts ou com 24 volts 12 DC, né? Ou 24 volts AC. Então é o tipo de alimentação, se é contínua ou alternada. Né? O indicado para distâncias normais, distâncias curtas, né, de 12 volts DC é normalmente mais utilizado porque é um pouco mais barato. E depois temos opcionalmente as de 24 volts AC que permitem a transmissão de alimentação por maiores distâncias com menores perdas. Tem alguma coisa que a gente vai fazer isso aí? Tem as tabelas de cabo ali também. É uma coisa que fica na dúvida, tipo, tem uma câmera lá com 120 metros. Sim. Eu sei que 120 metros vai dar uma queda violenta. Então se eu sair daqui com 12 volts, vou chegar lá com não sei quanto. Aí existem pontos que conseguem regular, né? Isso. A saída dela. Mandar uma tensão um pouquinho maior, né? Tem que mandar lá uns 15, 18 volts para quando chegar lá tá no 12. Né? Isso. Só que o problema é que tem um sistema onde tu usa mais de uma câmera ligada na mesma fonte, uma tá próxima, outra tá longe. Aí complica. Isso aí é outro problema. Sim. A gente tem aqui uma tabela para alimentação de 24 volts, aí com algumas amperagens, né, algumas correntes aqui de consumo, e bitolas de cabo aqui, 10, 18, 16. Aí a W desse. Isso. E tem tabela para o cabo de 12 volts também, mesma coisa. 24, 22 e 18. Um exemplo ali, até 90, vamos pegar de 90 metros. Então com 24 WG ela alimenta ali 280 mAh, mais ou menos, uma câmera. Até 90 metros para adelante, os 12 volts. Isso. E ela tem que... Cabo 24. Alimentando essa aproximadamente 285. Como a câmera vem assim, nós a gente quer uns 300 mAh em média. 300 mAh. Outra coisa que tem também, né? Por exemplo, alguns conversores de par trançado, eles
tem uma adaptadora, né? Por exemplo, eu posso largar 24 volts, né? E lá no adaptador ele baixa para 12. Então eu boto uma fonte única de 24 volts e no balão, no adaptador, ele só converte de 24, ou que chegou lá 18, 19, 16, ele baixa para 12 contínuo. Então a própria NVT, Digitron possuem alguns módulos assim. Eu sei que no módulo é só sinal, tem sinal de atenção. Isso. Então é uma outra função. Só com sinal, então em maiores distâncias, tem um cara que chega até 2 metros. Isso, daí usa ativo. Ar avançado, coisa assim. Isso. Tem aí tu já tá uma fonte lá do outro lado, tem uma fonte ligada no balão também, né? Então, um balão ativo, no caso. Isso. Bom, então nesse caso aí é questão de projeto, né? Questão de a gente ver mais ou menos a distância, tem um dimensionamento da queda de tensão, e em cima disso fazer a fonte. A questão do projeto também de fonte centralizada ou fonte distribuída vai mais também do tipo de aplicação que a gente vai ter. Então se eu vou ter um no-break, vou ter um backup de energia centralizado, então é interessante eu ter uma fonte centralizada. Eventualmente, em alguns locais o pessoal decide levar uma rede estabilizada e ligar as fontes próximas às câmeras. Essa situação também é outra opção que tem. Tem projeto chamado ventilado, o cara tem uma câmera lá e para lá. Sim. Um poste lá em cima do morro, lá do cemitério. Longe de tudo, 500 metros do prédio. Porque a gente pegou a rede elétrica de iluminação que passa ali, que é sempre ativa, ela é ligada por célula da poste. As soluções para não ter problema, vamos pegar essa rede, vamos botar de cima, vamos botar no breakzinho de 600 VA. Vai dar uma autonomia grande aí. Sim. Tem um conversor com fibra, o conversor e a câmera PZ no caso. Sim. Não tem muito o que fazer por esse caso aí. Nesse caso aí nem se cogitaria, né? Assim, daí o no-break garante a operação em caso de queda. Né? Sim. Além disso, já dá uma estabilizada na rede, eles têm muita variação, né? Já serve como estabilizador também. Sim. Não, interessante. Interessante. Né? Bom, então, para definir a fonte, se é uma fonte centralizada, né? Então, número de câmeras, consumo de cada câmera, acessórios, eventualmente se vai ter algum acessório que consuma também nessa fonte, e verificar também essa queda de tensão da fonte. Faz a multiplicação, né, do consumo de cada câmera, né? Uma margem, aí sempre manter uma margem, verificar a capacidade da fonte, né? Então, a capacidade da fonte geralmente é nominal, então se a fonte diz que dá 2 amperes, né? Então a gente vai utilizar na metade, mais ou menos, usar 1 ampere, nunca usar próximo do limite dela. Caso algum consumo mais excessivo, caso alguma situação mais adversa. Sempre dá uma margem em média de 50% de tolerância. Né? Aqui nós temos algumas funções de câmeras. O controle automático de ganho é uma função que a câmera verifica o nível do sinal de vídeo. Então, se o sinal de vídeo está muito baixo, está próximo do nível de preto, que a gente vai ver seguidinho, ela amplifica o sinal. Ela aciona um circuito amplificador, dando ganho para esse sinal de vídeo. Então, essa é uma função interna da câmera. Só que a desvantagem dessa função é que ela dá ganho no ruído. Amplifica o sinal, se tiver ruído no sinal, ela amplifica o ruído junto. Bom, depois temos ali o white balance, que é o balanço de branco. Então é a resposta à temperatura de cor da iluminação. Então nós temos aí diferentes lâmpadas, né, diferentes tipos de iluminação com diferentes temperaturas de cor. O que significa isso? O tipo de branco que a luz fornece. Então, por exemplo, uma luz fluorescente, incandescente, ela fornece uma luz mais amarelada, mais avermelhada, depende do tipo de lâmpada, mas geralmente mais amarelada. É uma luz, uma temperatura um pouco mais baixa.
No fluorescente consegue uma luz um pouco mais branca, um pouco mais próxima do azul, né? Então é uma luz com temperatura mais alta. Né? E outras lâmpadas aí, como a lâmpada de sódio, lâmpada de mercúrio, né? Tem uma resposta pior ainda. Então, muitas vezes ela um tom amarelado, um tom cinza, né? Então são tons bem diferenciados assim que dão uma resposta de cor muito pobre. Né? Então uma característica das lâmpadas, né, é o IRC. Ela diz, tal lâmpada tem um IRC de tanto, que é uma porcentagem de 0 até 1, por exemplo. Então as que têm o IRC mais próximo de 1, elas têm uma resposta mais próxima do branco real. Tem lâmpadas aí que tem o IRC de 0,25, IRC de 0,20. Então essas lâmpadas externas, principalmente, né, de mercúrio, de sódio, né, vapor metálico, ela tem uma resposta de cor muito pobre. Já uma incandescente tem... Ilumina, não vê tudo no laranja lá, né? Outra cor que não tem nada a ver com a real. Então, algumas câmeras possuem correção para isso. Então elas, independente do tipo de lâmpada, né, elas corrigem a cor. Então, para ficar mais próximo do que a gente enxerga. Então isso acontece às vezes a gente instalar uma câmera, né, e ela está com a imagem perfeita, está em foco, tá a imagem bem focada, está nítida, está ajustada a lente, mas se a gente olhar fisicamente no local, se a gente for olhar a imagem, ela é bem diferente a cor, a tonalidade de cor. Pegar um exemplo, uma pessoa, um carro, cores, né? Isso. Aquela imagem vai ver uma cor que não tem nada a ver com o que está na real. Exatamente. Daí, com essa função, o ATW principalmente, é que tem a resposta mais plana. Então tem uma faixa de operação ali, em termos de cores, muito maior. Então, com diferentes lâmpadas. Então, normalmente com essa função ativada, o ATW, ele dá uma resposta muito mais próxima do real. Depois tem outras funções, o AWB... Isso é uma funcionalidade que tem na câmera. Na câmera. Nas características técnicas dela. Isso, é um processamento de imagem da câmera. O ATW ou o WB. Ou AWB são o mesmo nome das duas coisas. Não, são duas funções diferentes. O ATW é um pouco mais amplo, ele tem uma resposta um pouco melhor. Aí num segundo nível vem o AWB e depois tem as câmeras que não tem essa função. Então se a gente quiser assim, está num sistema de câmera lá com um cliente que tem uns focos gigantescos lá e tem essas câmeras, tem essas lâmpadas a vapor, certo. Então seria que tivesse esse corretor para que ele tivesse imagens reais para todos. Exatamente. A gente tem que tocar tudo que tem na hoje. Isso, senão Porque a gente vai lá e instala o cara e reclama, porra, o cara tá com um jaleco que tá o cor lá, eu não sei o que é um cara lá. Né? Sim. Vou colocar um mecânico, tá deixando um negócio que não tem nada a ver, eu não consigo identificar o cara. Sim. Depois temos a função BLC, Backlight Compensation, compensação de luz de fundo. A gente já vai ver em seguidinha a função dela. O Electronic Shutter, ou íris eletrônica, a gente já falou sobre ela, a gente vai falar mais um pouquinho. WDR também, nós vamos falar. A redução de ruído, DNR, ou SSNR, ou NR, Noise Reduction. Então é uma função que reduz o ruído em baixa iluminação. É uma função interessante, né? A gente falou de manhã que quando a câmera fica no limite de iluminação dela, ela começa a ter o problema de granulação. Ou seja, tem a imagem, mas começa a ficar pontos piscantes ali sobre a imagem. Então, um efeito chamado granulação. Esse efeito ele é nocivo assim, para gravação por detecção de movimento, porque ele gera mudança de pixels, né? E acaba gerando gravação. Exatamente. É a função de redução de ruído que algumas câmeras possuem. Quando está na instabilidade, né, que ele começa a piscar os pontos, né? Está fixa, mas ela está já mudando na volta, né? Exatamente. Né? Começa a gerar detecção de movimento, né? Então tem câmeras que têm a função para reduzir isso, reduzir a granulação. Depois na quarta a gente faz a simulação disso, faz uma câmera na caixa ali, bota numa caixa escura ali, vai dar para simular bem isso. Bom, depois temos a relação sinal-ruído, que é a imunidade a ruído da câmera. Então a capacidade da câmera de ser imune a ruído.
Então temos aí câmeras com relação de sinal ruído entre 50 dB, 48 dB. Então é logarítmica essa relação. Então está na especificação da câmera, né? Quanto maior for essa relação, melhor, mais imune a ruído a câmera é. Só que essa relação ela é reduzida, né, com o controle automático de ganho. Se o controle automático de ganho estiver ativado, ele reduz a relação sinal-ruído. A gente tem outras funções aqui também, como o mirror, né, que a câmera consegue espelhar a imagem, né, inverter a imagem na vertical, na horizontal ou nas luzes. Então, caso ela utilize algum artifício de espelhamento, né, ou de inversão de imagem, de posição. Outras funções também, função de processamento de imagem para spot e para HBLC, que seria para reduzir farol de carro. Então, naquela situação de pegar a entrada do estacionamento, a entrada de um veículo, para fazer a leitura de placa. Durante o dia tudo bem, mas durante a noite com o farol, o que acontece? O farol ofusca a câmera. Então existem alguns modelos de câmera que eles bloqueiam, né? Eles criam máscaras de privacidade ou máscaras de bloqueio, né, sobre o farol, sobre aquela iluminação intensa. Essa função spot, alguns fabricantes chamam de HBLC. Então, específica para essa aplicação, né, com luz contrária. Outra função aqui. Bom, essas são algumas das funções, a gente vai falar agora sobre eles, né? O ATW, a AWB a gente já falou. Então é a correção de cor, da temperatura de cor. Depois a gente faz um teste prático também. Íris eletrônica, a gente já falou também, a velocidade de leitura, para ler os pontos mais rápidos, de forma a evitar uma iluminação intensa do ambiente. Então essa é a íris eletrônica. Então ele faz uma variação na velocidade de leitura de forma automática, ou a gente configura uma leitura específica de acordo com o local. Então, normalmente se usa mais automático, né? Daí está muito mais claro, ele faz uma leitura muito mais rápida. Se está uma iluminação normal, ele faz uma leitura normal e ele se ajusta, né, de acordo com a resposta do sinal. Então, uma foto aí ilustrando, né, a íris eletrônica. Claro que ela é uma boa função, é interessante, né, para a área interna, para a área semi-aberta, né, mas ela é inferior à auto-íris, a função de lente auto-íris. Por quê? Porque a luz continua atingindo o sensor, né, independente dele não estar fazendo a leitura, né, mas ele está interagindo sobre o sensor. E em casos extremos, ali onde tem um nível muito forte de iluminação, ou um reflexo, ou a luz direta do sol pegando sobre o sensor de imagem, ele pode aos poucos ir danificando, queimando a estrutura do sensor, reduzindo a vida útil, né? Então a função, ela reduz, melhora a imagem, né, mas não protege o sensor. A auto-íris, pelo contrário, ela protege, aquela luz não está entrando no sensor, está reduzindo a entrada de luz no sensor. Compara ao auto-íris. Exatamente. Para a área interna e semi-aberta é melhor, né, uma sem auto-íris, né, que uma sem íris eletrônica. Mas opcionalmente para a área externa é mais indicado a íris eletrônica, a auto-íris. Bom, outra função é o backlight compensation, compensação de luz de fundo. É uma cena clássica ali, né? Uma pessoa com um fundo claro, janela, porta, entrada de loja, enfim. Isso é uma lentífica. Então a pessoa forma um efeito de vulto ali, né? A gente vê que tem uma pessoa, mas consegue identificar. Então essa função BLC, ela tem processamento, né, de forma a reduzir a intensidade da iluminação de fundo. A BLC é uma função simples, ela foi desenvolvida aí ainda nos anos 90 para reduzir esse efeito. Ela inicialmente trabalhava em três áreas. Então a lateral esquerda, lateral direita e centro. Então ela reduzia a iluminação na lateral esquerda e lateral direita de forma a prover uma imagem mais visível no centro, uma imagem identificável no centro. Aqui como temos aqui. Esse é o BLC clássico. Depois foi surgindo melhoramentos no BLC. Então surgiu aí o ELC, que é o BLC estendido, então, onde ele aumentou o número de áreas. Então ao invés de ter 3 áreas, tinha o quê? Tinha 12 áreas. Então dividia isso aqui num mosaico, né?
Então dividia 6 para cima e 6 para baixo, né, dividido por 2, ou 9 áreas, ou 10 áreas. Então variava de acordo com o fabricante, né, mas tinha mais áreas de compensação. Então se tinha uma janela no quadrante esquerdo aqui, no quadrante esquerdo da imagem, então ele conseguia compensar esse quadrante. Tinha uma janela no centro, conseguia compensar aquele ponto. Então tinha mais áreas de compensação. Então é uma função que melhorava muito algumas situações desse tipo, né? Mas não tinha condições de resolver todos os problemas de reflexão. Aí então, nos últimos anos aí surgiu o WDR, que é Wide Dynamic Range. É uma função aí não só para vídeo, né, mas também para outros casos, né, que ela tem uma faixa dinâmica maior. Então ela consegue se ajustar a diferentes condições. Então, em relação ao vídeo, como é que ela trabalha? Ela consegue pegar uma superexposição e uma superexposição e uma exposição lenta. Então ele faz duas exposições, uma lenta e uma rápida, de forma a obter uma média, né? Faz uma interpolação dessas duas imagens, de forma a pegar o que é útil daquela imagem escura e pegar o que é útil da imagem clara. Ele faz uma interpolação das duas, obtendo uma imagem boa em relação às duas. Então, mesmo que tenha pontos de reflexo muito grande, tá? Ele consegue compensar em grande parte ali, reduzindo assim brilhos mais acentuados. E um vídeo aqui muito interessante aqui da Pelco, que nos ajuda aqui a ver melhor essa função. Então, primeiro aqui uma cena sem o WDR, com essa função desativada, uma situação normal ali, né? Aqui a gente tem uma janela, né, um brilho intenso lá fora da janela, é normal pela intensidade do sol, e internamente também prejudicado, né? Por quê? Porque ele faz uma média do interno e do externo, né? Então a gente tem muito brilho fora e dentro uma imagem escura. É uma situação normal aí em relação ao WDR. Que a gente tem numa câmera digital, numa câmera analógica, a gente tem essa situação normalmente. E depois a gente tem a função aqui WDR ativada. Então ele compensa tanto a área externa como a área interna, permitindo uma melhor visualização externa e interna. Um exemplo de WDR que gera uma imagem muito superior em comparação. Então provavelmente essa é uma função que futuramente deve estar presente em todas as câmeras. Por enquanto ainda está presente somente nas câmeras top de linha, né, seus fabricantes, mas futuramente deve ser padrão, porque ela melhora muito na qualidade de imagem. Agora, me parece que existe uma confusão, mas é muito próximo entre essa função da VR e a função BLC? É parecido, assim, o propósito é parecido, só que o BLC ele é muito mais simples, né? O próprio WDR seria um BLC avançado. Seria um BLC, seria a última geração do BLC. Né? Então vai trazer um ou outro. Isso, em geral elas trazem mais o BLC. Daí as câmeras top de linha tem o WDR. Talvez todo mundo vai ligar. Isso, porque ela dá muita vantagem. Né? É que nem outras situações ali, por exemplo, que a gente tinha. Primeiramente eram as câmeras em preto e branco. Né? Daí depois migrou para algumas coloridas. Depois daí ficaram coloridas e preto e branco. Depois surgiram as câmeras day night. Hoje em dia já quase não existe mais câmera preto e branco. Só colorida ou day night. Então é uma tendência que essa função também chegue nesse nível. Né? Evolução natural. Sensibilidade a gente viu de manhã, né? Sensibilidade em lux. Aqui alguns exemplos de sensibilidade de algumas câmeras. Então, com infravermelho, a sensibilidade pode ser 0 lux. Por quê? Porque ele gera, a própria iluminador de infravermelho gera a luz necessária. Então, a média aí entre equipamentos day night
Uma dúvida muito comum que acontece, né, o pessoal muitas vezes acaba padronizando, acaba utilizando de uma forma genérica somente câmeras infravermelho, mas com infravermelho, né, mas não é uma verdade. Assim, eventualmente o infravermelho pode não ser efetivo, principalmente em situações onde existe iluminação, né, onde é zero lux, onde não tem iluminação à noite, ou na área interna onde não tem iluminação à noite, o infravermelho é plenamente efetivo, né, porque ele gera iluminação para o ambiente. Mas em locais onde a iluminação existe iluminação artificial, mas essa iluminação é pobre, muitas vezes o infravermelho se torna inefetivo. Então por quê? Porque tem uma iluminação local, né, que é de baixo nível, mas ela acaba não acionando o infravermelho corretamente, ou o infravermelho não tem intensidade suficiente para iluminar o local. Então acaba não sendo efetivo. Muitas vezes é mais vantajoso a gente usar uma câmera day night, né, de boa acessibilidade nesse local com iluminação simples, lá, pequenas lâmpadas de rua, lâmpadas externas, né, do que uma câmera com infravermelho. Ela vai gastar melhor que uma câmera. Exatamente, uma câmera com infra. Porque tem iluminação no local, né? Tem alguma iluminação pequena, mas tem. Então essas estão assim uma sensibilidade suficiente para isso. Qualquer câmerazinha hoje, eu acho que nunca resolve com a sensibilidade mínima, acho que é meio lux, né? Em geral, em torno de 1000 lux. Que é 0,3. Isso. 0,1. Então 0,1 qualquer uma coisinha é 0,1 já. Então você vai lá do outro lado da rua, lá já é muito difícil. Sim. E a questão assim, do day night, muitas vezes tem câmeras day night que tem 0,001. Então, a luz da lua que tiver, ou a luz que passa pelas nuvens, né, já é suficiente para iluminar isso. A própria poluição luminosa que existe do ambiente ali, né? Sim, o reflexo das nuvens que lá assim no horizonte, que elas não com tudo de uma cor só é o reflexo da cidade que gera iluminação. Então, já é suficiente para a câmera captar. Então, muitas vezes é mais efetivo uma câmera day night de boa qualidade do que uma câmera com infravermelho. O infravermelho também tem algumas questões, né, ele tem que refletir, né? Então, o pessoal às vezes instala a câmera reta, assim, né, em cima do muro, em cima de uma cerca, a câmera reta. Né? Daí o infravermelho vai para o horizonte, né, se perde no horizonte. Daí fica escura a imagem, né, porque não reflete, não volta. Tem que refletir. Claro, eventualmente se alguém for pular a cerca, pular o muro, vai refletir na pessoa, né, mas como âmbito geral de monitoramento, a gente perde aquele efeito de monitorar. Né? Fica escuro, como um sensor daí, né? Vai mostrar se alguém passar. Né? Em relação ao custo dessas câmeras infravermelho, depende da câmera. Assim, existe no mercado agora também uma entrada maciça de câmeras de infravermelho, né? Mas muitas delas são microcâmeras, na verdade. São microcâmeras com iluminador de infravermelho. Então elas normalmente têm um custo mais baixo, né, mas a resposta dela não é tão boa. Mas câmera de mesma qualidade. Aí ela compensa normalmente mais no day night. No day night normalmente tem um custo um pouquinho maior, né, mas a resposta dela em termos de resolução, em termos de funções, as funções que a gente viu, né? Principalmente as funções são exatamente. Tem muito mais funções em relação a... Uma vez eu vi uma coisa, não lembro se a câmera e filtro que falou que a câmera tem ali na casinha. Tem umas que mecanicamente tiram esse filtro à noite, né? Aí para a câmera ser mais eficiente à noite, ela tem que retirar esse filtro aí, né? Isso. Exatamente. Tem algumas que a gente vê passando assim, o filtro ali, né? Quando troca, né? Ela passa o modo day night, passa um fiozinho na frente. Tira o filtro, né? Que ela capta mais a imagem. Exatamente. Ela passa do branco ao transmissor de filtro. Isso. Ela passa a ser sensível ao infravermelho. Qualquer câmera que tem isso também. Isso. Então, as mais simples elas são só eletronicamente, elas continuam captando tudo, né, durante o dia, mas elas passam a processar só em preto e branco. Bom, o montante a gente viu de manhã. Né? Basicamente, em termos de aplicações, né, existem 3 tipos básicos de câmera. As câmeras preto e branco, caindo em desuso, câmeras coloridas, né, ainda amplamente utilizadas, né, e as câmeras day night, né, que tem as duas funções. Além disso, né, nós temos mais um tipo que é a low light, que é um tipo diferente do day night. Então, o day night o que ele faz? Trabalha com iluminação adequada durante o dia, trabalha com modo colorido, né, e à noite passa para o modo preto e branco.
seja eletrônico ou seja com filtro, né? Mas passa por modo preto e branco. E a low light ela trabalha com uma maior sensibilidade no modo colorido. Então é para aplicações onde a gente precisa de ter cor com baixa iluminação. Então é para situações mais específicas. É uma câmera bem mais restrita, poucos fabricantes produzem, né? Como Panasonic, Pelco, são poucos fabricantes que possuem esse tipo de equipamento. Então é low light, chamado low light. Bom, em relação à aplicação, né, a área externa é principalmente mais complicado, mais indicada ao day night, e eventualmente o infravermelho, principalmente para a área interna, onde não vai ter iluminação artificial durante a noite. Day night preto e branco ou infravermelho. E externamente o day night, mais indicado, ou em alguns casos, onde não tiver a classificação de iluminação, também é indicado câmera com infravermelho. Mas aí focando na reflexão, focando que o peixe de infravermelho bata em alguma coisa, seja uma cerca, seja um muro, seja um chão, mas ele tem que bater para refletir. Em relação à questão de câmera com infravermelho ou canhão de infravermelho separado, existem também canhões de infravermelho separados, né, só que a gente tem que ter o cuidado de direcionar eles de forma adequada. Então colocar um paralelo ao outro, né, e procurar também fazer uma equalização de campo, né, equalização de ângulo visual e de ângulo de geração de iluminação. Aqui um exemplo, né? Aqui é os tipos de visão, né, conforme o tipo de lente, a gente falava de manhã, né? Ângulo estendido normalmente quando tem ângulo acima de 60 graus. Visão normal é em torno de 30 graus, né, que é a visão humana, em torno de 30 graus. E telefoto, né, que é abaixo de 10 graus. Então é longa distância normalmente, né, captação. Aqui então alguns exemplos de feixe, né, de iluminação de infravermelho. Então, em termos de graus, normalmente, o feixe e o espalhamento que aquele feixe de infravermelho consegue. E tem outro que demonstra essa situação de diferenças, né, de iluminação. Aqui, ó. Então o que acontece em alguns casos, né? A luz, né, ela tem que cobrir toda a área de iluminação, toda a área de campo visual da câmera. Senão, o que acontece nesse caso aqui, ó? A gente ia ver só essa parte central até esse ponto aqui. Né? O restante a gente não ia visualizar. Assim como o contrário também, né? Se eu tenho uma câmera com uma lente menor, uma lente maior, e um iluminador mais espalhado, então eu ia ter visualização somente até aqui. Padrões de vídeo. Então existem basicamente dois padrões, ou três principais, né, que é o NTSC, padrão americano, que foi padronizado para a CFTV, o PAL, que é o mesmo padrão de TV brasileiro e alemão, né, o brasileiro é o PAL-M, que é muito parecido com o NTSC, e isso ainda o francês, que é o SECAM, né, mas não é utilizado para a CFTV. Então o CFTV em geral se usa ou NTSC ou PAL, mas se padronizou o NTSC para uma maior compatibilidade. Então, eventualmente, alguns sistemas permitem que a gente configure PAL ou NTSC, mas o interessante é que trabalha tudo com NTSC porque, por exemplo, num gravador, num DVR, numa placa de captura, num sistema, ele tem uma configuração para todo o sistema. Ou seja, ou trabalha todo com PAL ou trabalha todo com NTSC. Então, o ideal é que a gente tenha tudo em NTSC para não ter problema de compatibilidade. Eles, em termos de imagem, eles são compatíveis, só que a cor, a frequência de cor é diferente. Então, se eu tiver uma câmera PAL num sistema NTSC, ela vai ficar sem cor. Ela vai ter uma perda de sincronismo de cor. Exatamente, que tinha que fazer a transcodificação, né?
botava lá no negócio preto e branco, simulava assim, queria chamar. E ela trocava. Dava uma chavezinha atrás do discatete, ficava Porque daí dependia do filme, né? Alguns filmes eram NTSC, outros eram PAL. aí depois começava no automático. A TV era automática, né? O auto-scan lá já ajustava, Já mandava um correto. Né? Porque as câmeras, a maioria são NTSC, né? E também os próprios monitores, eles já tem conexão automática também. No caso do monitor, né? O sistema de vídeo sim que a gente tem que configurar, né? Para ser PAL ou NTSC. Bom, o sinal de vídeo, assim, ele é um sinal banda base, né? Então ele não tem modulação. Então ele é um sinal puro, né? Então, diferente de um sinal de antena, né, que tem vários canais modulados, né, é um sinal puro. Então, por isso que ele usa um cabo por sinal. Poderia passar mais sinais no mesmo cabo? Poderia, mas aí iria aumentar o custo, né, dos moduladores, né, de cada ponto de câmera. Exatamente. E aí ia encarecer bastante, né, tem que ter um modulador na saída da câmera, né, para fazer trabalhar no canal. Então, nesse modo é mais barato. Né. Então aqui é um exemplo de sinal de vídeo, os pulsos de sincronismo. Então o sinal de vídeo, o sinal de luminância, ele é formado da seguinte forma: ele tem os sinais de linha, né? Então aqui é um sinal de linha, de variações de uma determinada linha de imagem. E esses pulsos quadrados aqui são os pulsos de sincronismo. O que é o sincronismo? Terminou a primeira linha, passa para a segunda. Terminou a segunda, passa para a terceira. E assim por diante, informando que tem que trocar de uma linha para outra. Tem os outros pulsos também de apagamento vertical, né, e apagamento horizontal. Então terminou a linha, ele volta lá para cima. Terminou o quadro, né, volta lá para a primeira linha e começa a escanear novamente. Então são os pulsos de sincronismo. Então tudo isso é temporizado, tem tempos corretos, né. É o protocolo, né, entre a câmera, né, e entre o monitor ou o processador de vídeo, né, para saber quando é que terminou a linha e começa, enfim, sincronizar. Então esse é o padrão de vídeo. Né. Bom, a grande limitação, né, do sinal analógico aqui, do vídeo analógico, podemos dizer que é isso. Em relação à segurança, em relação a demais aplicações. Então, basicamente aqui, ó, o que a gente tem? Se a gente for pensar numa câmera analógica, né, o sinal, um cabo coaxial ligado aqui na saída da câmera, e é o sinal de vídeo puro. Então, se eu ligar um monitor aqui direto na saída da câmera, eu vejo a imagem. Se eu pegar e botar um divisor de sinal aqui, e manter o sinal que vai lá para o DVR, e pegar e ligar no outro dispositivo, o sinal vai. A câmera não sabe, a câmera só está mandando sinal e não sabe que foi duplicado esse sinal, assim como lá o DVR também não sabe. Né? Da mesma forma, se alguém pegar, por exemplo, um gravador de mão, esses são os mini DVRs assim, de mão, e gravar a saída da câmera, né, ficar gravando, e depois reproduzir e lançar esse sinal no cabo, o DVR não fica sabendo. O DVR sabe se tem sinal ou não, mas se tem o sinal ele... A gente filmar, os caras gravam a imagem, só que tudo passa naquela imagem. O sistema possibilita. Né, o sistema tem essa fragilidade natural. Né, por quê? Porque é um sinal bastante antigo, né, lá dos anos 50, né, padronização utilizada. Tem essa desvantagem, né? Mas tem a grande vantagem, né, que ele é compatível. Né? Então eu pego uma câmera de qualquer fabricante, é compatível com qualquer gravador digital. É um padrão amplamente distribuído. Né? Então tudo tem suas vantagens e desvantagens. Né? Mas em termos de segurança, ele é bem mais frágil. Então qualquer câmera IP, ela está dentro do protocolo ali, a câmera IP sabe, tem a confirmação se o pacote chegou ou não, né? Se não chegou, manda de novo. Pode ter senha, criptografia, enfim, os recursos ali que a rede fornece. Né? Não é inquebrável, não é, mas é um nível muito mais alto de segurança do que um sinal analógico. Então aqui essa grande limitação, é um sinal unidirecional que vai da câmera para o monitor ou o gravador, né, não sabe se o sinal que chegou é o que foi gerado na câmera ou se foi alterado, não sabe se ele sofreu degradação, ruído, né? Então é o sinal que chegar, chegou.
né? Já no TCP/IP, numa câmera IP, é bem diferente. Tem um sinal muito mais confiável, né, em termos de garantia de entrega do próprio protocolo. Certo? Além de ser bidirecional, de poder ter a confirmação do dado que chegou, configurar a câmera, enfim, várias vantagens aí em relação a essa capacidade.